Mateus capítulo de número 4, versículo de números 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Qual era a primeira coisa do ministério de Jesus? Ensinando. Pregando o evangelho do reino. Qual era a segunda área do ministério de Jesus? Pregar. E curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Qual era a terceira área do ministério de Jesus? Curar. Então, o tríplice ministério de Jesus se revelava no ensino, na pregação e nos milagres, na cura. Agora, observe o que diz o versículo de número 24. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Então, o ministério de Jesus, que se desenvolvia no ensino, na pregação e na cura, e a cura atuava em duas áreas, na física e na espiritual. Porque quando alguém trazia um atormentado, um lunático, um endemoniado, Jesus manifestava cura sobre aquelas pessoas, libertando-as. Por isso que Lucas 4,18, quando diz que o Senhor Jesus, ele se referindo a ele mesmo, ao lendo Isaías, na sinagoga em Nazaré, ele diz que o Senhor o enviou e ungiu para evangelizar e para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, no tríplice ministério de Jesus, do ensino, da pregação e da cura, a cura era de problemas espirituais e de problemas físicos. Nós não podemos negar que em muitas áreas das nossas vidas os problemas são espirituais. Existe muitas vezes coisas que nós pensamos, fazemos, que elas são mero fruto de uma prisão do diabo sobre a vida dessas pessoas. E nós precisamos então de cura, de libertação. E por que não? Porque o ministério de Jesus ou atua nessa tríplice área. Não somente em falar do evangelho, ensinar sobre Deus, mas curar as mazelas físicas e as mazelas espirituais. Pessoas que são atormentadas pelo diabo. A grande discussão em quem estuda a Bíblia é se o diabo ele pode dominar a mente de alguém em uma possessão. Ou seja, a discussão em quem estuda a Bíblia é se existe o que chama-se de penetrabilidade do espírito no corpo da pessoa. Nós da Canaã acreditamos que sim, mas também acreditamos na influência, e não apenas na possessão, mas também na influência, aonde o diabo leva as pessoas a fazerem coisas que muitas vezes elas se arrependem, muitas vezes elas depois lastimam, elas desistem de si próprias porque se sentem aprisionadas pelo mal. Por isso que Jesus o tempo todo está ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. E esse ensino que ele faz com os 12 apóstolos, que mais tarde iriam revolucionar o mundo, ou transtornar o mundo, pregando o evangelho. Jesus, ele faz isso e cada passo seu, relatado nos evangelhos, acontece de forma didática. Jesus está ensinando as pessoas. E olha uma coisa interessante. A Bíblia diz,
no livro de Marcos, no capítulo 4, ela conta uma história, ou no livro de Marcos, capítulo 5, desculpa, ela conta uma história de um endemoniado, que morava numa região chamada Gadara. Alguns vão chamar de o Gadareno ou Gerazeno. E essa história do capítulo 5, ela é tão didática, ou Deus está ensinando aos seus discípulos, Jesus está ensinando aos seus discípulos, tanto quanto acontece no capítulo de número 4. Porque no capítulo de número 4, começa no versículo de número 1, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então Jesus está ensinando às multidões e aos seus discípulos. E Jesus vai ensinar, vai falar sobre o semeador, explica a parábola do semeador, depois ele vai falar sobre a parábola da candeia, depois a parábola da semente, a parábola do grão. Jesus vai estar o tempo todo falando em parábolas cujo propósito é a evangelização, cujo propósito é a divulgação daquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus vai falar sobre a semente, Jesus vai falar que o semeador saiu a semear, Jesus vai falar sobre uma semente que cresce, uma semente que tem poder de transformação. Então Jesus vai estar falando sobre a sua missão evangelizadora. Mas quando chega no capítulo 5, Jesus vai enfrentar um espírito maligno. Só que antes de Jesus enfrentar esse espírito maligno em Gadara, Jesus está nas praias do mar da Galileia, em Cafarnaum, e ele está ensinando aos seus discípulos, e num determinado momento ele manda parar tudo, e ele diz assim: passemos para o outro lado. 4:35 de Marcos, ele diz: vamos para o outro lado, vamos para outra banda. Do outro lado ficava chamadas cidades dos gentios, as Decápolis. Eram 10 cidades onde os gentios moravam. Nessas cidades, os judeus não tinham muito afeto àquele pessoal, eles tinham práticas que não eram muito religiosas ao judaísmo, não eram muito amistosas ao judaísmo, então eles acabavam não tendo muito contato. O interessante é que eu vejo Jesus, depois de ensinar sobre evangelização, dizendo: vamos a um lugar aonde a religião não quer ir, vamos a um lugar aonde os judeus não querem ir. E Jesus vai a Gadara. Gadara é um lugar onde as pessoas, se fossem como judeus lá, poderiam se sentir contaminadas. E o interessante é que quando Jesus desembarca, ele já desembarca num cemitério. Um judeu não poderia andar num cemitério porque era tido como imundo e se contaminava. O interessante é que Jesus quebra todos esses paradigmas e Jesus vai aonde as pessoas acham que Jesus não está. Tem muita gente achando que Jesus só está nos ambientes certinhos, e não é bem assim. Jesus está aonde muitas vezes os bandidos estão, aonde muitas vezes as prostitutas estão, aonde muitas vezes os drogados e viciados estão, porque a misericórdia dele está ecoando no coração daquelas pessoas, para tirarem elas de lá e virem à presença de Deus. Não existe um lugar aonde ele não esteja, não existe um lugar aonde ele não vá, não existe um lugar onde a sua presença não seja manifesta. Deus não está enclausurado em 4 paredes, subordinado a uma placa, debaixo de um status quo religioso. Jesus vai aonde os homens não esperam que ele esteja. Ele vai aos doentes, ele vai aos miseráveis, ele vai aos pecadores, ele vai onde as pessoas que precisam. É lá que Jesus vai. E Jesus vai a Gadara. Só que lá em Gadara tem um endemoniado. E o interessante é que quando Jesus entra no barco para ir a Gadara, de repente começa uma tempestade. De repente começa o vento a soprar de um lado e a soprar de outro. 4:37 de Marcos diz que levantou-se um grande temporal e as ondas arremessavam aquele barco, porque era para afundar aquele barco. E aí os discípulos vão até Jesus, Jesus está dormindo no barco.
os discípulos acordam Jesus. Senhor, não se te dá que vamos morrer. Olha que situação grave. De repente nós estamos fazendo uma obra e o caos acontece. Nós estamos indo fazer a tua obra e fica tudo tumultuado. Nós estamos indo para o lugar que tu queres que a gente vá e de repente há um desespero que entra dentro do nosso barco. Jesus se levanta para acalmar aquele vento, para mandar acalmar aquela tempestade e para ensinar aqueles discípulos que quando nós estamos no barco de Jesus, fazendo a coisa certa, o diabo não consegue nos afundar. Se você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, você não está eximido de tempestades, mas você não afunda, porque o dono do universo está com você. Jesus acorda, e antes de repreender os discípulos, Jesus simplesmente diz para o mar: cala-te, aquieta-te, fica calmo. E diz a Bíblia que naquele instante, o vento se aquieta e o mar fica tranquilo. Só que eu fui buscar as frases, e a mesma frase pronunciada por Jesus, em Marcos 4:39, é a mesma frase que ele pronuncia em 1:25, quando um demônio se agita na frente dele, e ele diz para o demônio: calma, cala-te, aquieta-te. E diz que naquele momento o demônio sai daquele rapaz e o rapaz cai e ele é liberto imediatamente. Quando eu fui fazer a comparação dos dois textos, sabe o que aqui eu percebo? Que o diabo não queria que o barco chegasse lá do outro lado. O diabo tentou usar meios naturais até, formas talvez até já conhecidas daqueles pescadores, para que Jesus não chegasse do outro lado, para que o propósito não fosse cumprido, para que a missão não fosse realizada. Sabe, por alguns segundos, talvez os discípulos até acharam que aquele seria o fim, porque a Bíblia diz que as águas lambiam o barco, e eles estavam desesperados, certos, ao ponto de dizer para Jesus: tu não estás a perceber que nós vamos morrer? Por que tu não prestas atenção? Por que tu não acordas? Por que tu não faz alguma coisa? Por alguns minutos o diabo pode até ter soprado o vento e pode ter até enganado os discípulos. Só que tem uma coisa: no barco que Jesus está, o diabo não sai vencedor. A vitória é do povo de Deus. Jesus aquieta o mar e ele acalma a tempestade. Ele diz para os discípulos: vocês precisam crer. Ele diz no verso 40, vocês são tímidos, vocês não conseguem usar a vossa fé, vocês não conseguem crer que quando Deus está no barco, pode vir tempestade, mas não afunda. Então vira a pessoa que está do seu lado e diga: ele está no barco. E quando Jesus, no barco, se acalma, que chega no local, no capítulo 5, no verso 1, diz que ele chega a outra margem, é a terra de Gadara, e diz no verso 2, que ao desembarcar, ao descer do barco, e pisar naquela terra, veio dos sepulcros, ao encontro, um homem com espírito imundo. E o que eu acho legal, é que o texto diz logo que Jesus saiu do barco, veio ao encontro, logo. Jesus eu não sei o tempo que aquele endemoniado estava ali, eu não sei o tempo que aquele endemoniado estava naquele lugar sofrendo, que um homem com espírito imundo estava naquele lugar sofrendo, eu não sei o tempo, mas uma coisa eu posso afirmar a vocês, é que quando Jesus chegou lá, aquela história começou a ser mudada. Sabe, a gente não precisa estar chamando pelo mal, nem te preocupa, ele chega, ele vem, ele corre. Agora, o que mais me chama a atenção
É porque os versículos que vão dizer mais na frente que aquele homem foi preso, que aquele homem foi acorrentado, que aquele homem foi subjugado, que tentaram impedir que aquele homem se espalhasse, mas em nenhuma das vezes houve vitória, houve sucesso dos homens. Mas o interessante é que quando Jesus chegou logo, diga mais uma vez, logo. Mas foi rápido, bastou Jesus chegar para que a história começasse a ser reescrita. Bastou Jesus chegar para que a história começasse a ser dita de uma outra maneira. Sabe qual é a resposta das nossas lutas? A resposta da nossa luta não é um diagnóstico positivo do médico. Não, ele pode até se enganar, tanto no negativo como no positivo. Sabe qual é a resposta para as nossas vitórias? Não é uma porta de emprego que se abre. Às vezes você entra numa porta de emprego, financeiramente é até melhor para você, não é? Você está lá, mas parece que quando você começa a ganhar mais, os débitos também aumentam. Parece que é proporcional. Se eu ganho 10, aí eu vou agora, vem mais 10 de débito, aí eu aumentei para 20, aí agora vem mais 20 de débito. Parece que na medida em que vai aumentando o valor, vai aumentando o débito. Então às vezes a alegria, como diz o ditado popular, alegria de pobre dura pouco. O problema não é uma porta, a solução não é uma porta, a solução não é um diagnóstico, a solução não é respostas para, não, todas essas coisas, elas nos trazem uma alegria provisória e perene. Agora, escrever uma nova história, um novo tempo de Deus, é somente quando Jesus chega no lugar, quando Jesus pisa, quando Jesus chega, quando Jesus entra, quando Jesus aparece. É só colocar Jesus na história e uma nova história começa a ser escrita. Pode ter certeza nisso. Muitas histórias parecem que já têm os seus enredos escritos e determinados. Muitas histórias parecem que já foram ditas como será o fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus chegar, diga logo. Mais uma vez, logo. A história começa a mudar logo. Por isso que eu quero Jesus na minha história. Quem quer Jesus na sua história? Eu quero Jesus na minha história. E ele desembarca, gente. E ele desce. E quando Jesus desce, vai ao encontro dele um homem com espírito imundo. Jesus desce. E ele veio dos sepulcros. Um homem com espírito imundo. Esse homem tinha nome. Esse homem tinha família, tinha amigos, tinha trabalho, mas perdeu tudo. Quando ele aparece, ele já aparece sem nome, sem família, sem trabalho, sem saúde. Perdeu tudo. Simplesmente perdeu tudo. E quando eu li esse texto, que esse homem, possesso de espírito imundo, me veio uma pergunta: quando e em que momento esse espírito imundo entrou nesse homem? Porque nós, como seres humanos, quando alguém diz que alguém está ruim, a gente quer saber por quê. Quando alguém está mal, a gente quer perguntar por quê. Se alguém não está numa condição boa, a gente quer saber o que foi que levou ele àquela condição que não está boa. A gente quer saber a história toda. E eu comecei a ler, e eu li em Mateus 8, não achei, li em Lucas 8, não achei, e eu li de novo em Marcos, e tornei a ler, e li de novo, e eu não encontrei em que momento o demônio entrou na vida desse homem. Porque o demônio entrou na vida dele, porque esse homem não era assim, ele não nasceu assim, ele se tornou assim. Então eu fiquei querendo saber, Deus, em que momento o demônio entrou na vida desse homem? E eu fui orar a Deus, eu disse: Senhor, como? Porque eu queria achar, para poder botar dentro da mensagem, sabe? Para tentar explicar para vocês, em que momento você abre a porta, abre a guarda, para o diabo entrar. E eu fiquei buscando, e o Espírito de Deus disse assim: você não vai achar, para de procurar. Eu disse: mas Deus, em que momento este homem se tornou possesso? E o Espírito de Deus disse assim para mim: meu filho, o passado é uma coisa que não me interessa. Eu não quero saber o momento que esse homem permitiu que o demônio entrasse, mas eu quero saber o momento em que esse homem decidiu que o demônio tinha que sair. Não interessa para nós o que você fez lá atrás.
Não interessa para Deus o que você aprontou lá atrás. Deus não está interessado com o teu ontem. Deus está interessado com o teu hoje. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se atentamente hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tudo o que Ele declara para você hoje, obedeceres os seus mandamentos hoje, certamente a prosperidade do Senhor te alcançará. Deuteronômio 28. Deus não está interessado com os teus erros de ontem. Ninguém vai para o inferno porque errou. As pessoas vão para o inferno porque continuam errando. Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque elas não se arrependem dos seus pecados. Então Deus não está interessado nos teus erros de ontem. Não está interessado no que foi que você fez para que o diabo entrasse na tua vida. Mas Deus hoje te dá uma oportunidade para a história mudar. Deus hoje te dá uma oportunidade para o diabo sair. Deus hoje te dá uma oportunidade para a história ser escrita de novo. Hoje, Deus disse: não te preocupas, não interessa o que esse camarada fez. Olha o estado dele. Olha quando, não te preocupa quando começou. Te preocupa o momento em que as coisas vão mudar. Sabe, o diabo levou esse homem para o sepulcro. Olha só o versículo de número 3. Esse homem vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5. Ele sempre andava noite e de dia, clamando por entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras. Que situação! A vida desse homem é uma vida fadada a viver sem esperança. Quem vive nos sepulcros, irmãos, é lugar de mortos. Sabe quando eu sei que eu estou dominado pelo diabo? Quando eu não tenho mais esperança do amanhã. Perdi a esperança. Sabe quando eu sei que o diabo está rondando, sondando a minha vida? Quando não há mais esperança de um tempo novo, de um tempo melhor. Por isso que quem está sem Jesus é uma vida sem esperança. E quem está com Jesus, 1 Timóteo 1:1, Jesus Cristo, Ele é a esperança nossa. Por isso que um homem sem esperança é um homem aprisionado. Aprisionado pelas drogas. Qual a esperança que um camarada, um drogado tem? Um homem aprisionado pelo álcool. Viciado no álcool, não consegue se libertar. Viciado na pornografia, viciado na jogatina, viciado em tantas coisas que as pessoas são viciadas. Recentemente tem gente viciada em Facebook, Instagram. Isso quando não é viciado no WhatsApp, que fica o tempo todo assim. Ou seja, há um mundo de pessoas que estão dominadas pelas coisas. E aonde é o lugar dessas pessoas? É num mundo de vergonhas. Você já viu que alguém que é preso, aprisionado pelo diabo, essa pessoa, ela tem vergonha. Esse homem talvez ele vivia nos cemitérios, ele vivia nu, como um bicho. Então ele vivia em um mundo de vergonha. Observe que quando o diabo está dominando uma pessoa, ela tem vergonha daquilo que ela faz, porque se ela não tivesse vergonha, ela fazia no público, ela não fazia no escondido, no privado. Se ela faz escondido, porque não é bonito, porque não é legal, porque não é correto, então ela faz escondido. E só o diabo gosta de levar as pessoas para sepulcros, para viver como mortos, escondido atrás dos túmulos. E essa era a vida desse homem. Um homem só, sem família. E algumas coisas que ele fazia ao se cortar com pedras, ferindo-se com pedras, clamando de noite e de dia, nada mais é que um grito da sua alma por liberdade. Porque as pessoas, quando estão aprisionadas em seus pecados, os que elas mais desejam, na verdade, é elas serem livres. Mas elas estão aprisionadas, presas pelo diabo.
presas em seus vícios, presas em suas vidas, cheias de vergonhas e escondidas. Por isso que a história desse homem poderia ter terminado de maneira mais cruel, se Jesus não tivesse decidido ir lá nesse lugar. Só que talvez nós possamos achar que para nós não tem jeito. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus está lá do outro lado da praia, em Cafarnaum, no meio da multidão. E de repente ele diz assim: coloca o barco na água que a gente vai lá para o outro lado. E a única coisa que aconteceu lá do outro lado foi um endemoniado ser liberto. Deus muda seus planos só para alcançar você. Ele dá uma viravolta na estratégia, só para te alcançar. Veja como você é importante para Deus. Vira a pessoa que está ao seu lado, eu quero que você pegue no braço dela assim, diga, veja como você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Ele mudou a história todinha, só para chegar do outro lado, para libertar aquele homem. Como era o nome dele, quem sabe aqui? Ninguém sabe. O endereço da casa dele, alguém sabe? Ninguém sabe. Como era o nome da mulher dele, alguém sabe? Os filhos. Em que era que ele trabalhava? Mas Deus sabia quem ele era. Os outros não precisam saber nada de você, basta que ele saiba quem você é. Basta que ele saiba, que ele olhe dentro de você e te encontre e te ache. Basta que ele saiba. Jesus chega lá, pisa naquele lugar. E quando Jesus desce naquele lugar, pisa naquele lugar, olha o que acontece, versículo de número 6. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. Deixa eu ler os outros versículos, só para você entender a minha linha de raciocínio. Versículo de número 7. Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo de número 8. Jesus lhe dizia: sai desse homem espírito imundo. Agora, olhe comigo. Não, volta para isso. Olha comigo. O demônio diz: o que é que eu tenho contigo? Aí o texto diz: Jesus disse ou Jesus dizia? O judeu escreve de trás para frente. A linha de pensamento dele é de trás para frente. Então eu quero que você entenda só uma coisa. O versículo na ordem dos fatos começa pelo 8. Passa pelo 7, por causa do 6. Acompanhe comigo. A coisa é mais ou menos assim. Volta para o versículo de número 6. Esse homem está possesso de espíritos imundos. Um monte de coisa que o prende. Mas ele não está completamente louco do seu juízo. Por alguns minutos ele tem espasmos de consciência. Ele não está 100% alucinado. Por alguns minutos, esse homem sabe o que é certo e o que é errado. E ele percebe o seu estado de miséria. Descabelado, arranhado, ensanguentado, todo cortado pelas cadeias que prendiam. Por alguns minutos esse homem reconhece o seu estado de miséria. Não no momento em que muitas vezes o demônio lhe possui, mas no momento em que não o possui, ele percebe, ele vê, ele se vê, ele sabe quem ele é. Aquele homem já pode ter tentado todas as formas de se ver livre. Aquele homem já deve ter ido talvez para todas as religiões, logo no começo da sua neura. Aquele homem pode ter batido em um monte de portas, e a sua loucura foi aumentando, a sua possessão foi piorando.
até que ele termina esquecido da família, largado pela sociedade, tentando ser subjugado pelos homens, porque é isso que os homens fazem com os outros, tentam subjugar as pessoas e prender elas, e aquele homem está subjugado num canto lá de um cemitério. Para ele não tem mais esperança, até que de repente, a história começa a mudar, quando um barco para nas praias de Gadara. Jesus desce do barco, e eu posso imaginar que quando Jesus pisa naquela terra, os demônios já começam a ficar agitados. E Jesus vai andando em direção do sepulcro, e os demônios começam a se irritar. Aquele homem sabe que os demônios que estão nele, já se tentou de tudo para tirar os demônios, mas os demônios não saem. Mas de repente aquele homem percebe que a quem está andando pelas praias de Gadara tem poder de agitar os demônios que estão dentro dele. Então aquele homem começa a se agitar também. E quando Jesus vai chegando, ele vê Jesus de longe. Ele contempla Jesus vindo lá do outro lado. Ninguém nunca disse para aquele homem quem era Jesus. E demônio não adora, demônio não se prostra, demônio não faz o que esse homem fez. Proscuneu, deitou-se aos pés de Jesus, beijou os seus pés, reconheceu a sua autoridade e lhe adorou. Aqui não foi os demônios que fizeram isso, foi um homem que fez isso. Significa dizer que esse homem, mesmo endemoniado, ele sabia quem era o Senhor da vida, sabia quem era o Deus Todo-Poderoso, sabia quem pode libertar o homem. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim: meu filho, tem muita gente cheia de demônio, mas que me adora. E tem muita gente me adorando, que ainda não conseguiu ficar livre das cadeias dos demônios. Eu disse: Deus, eu não estou entendendo. Mas existem coisas que não é para você entender, é só para você saber. Porque tem gente aonde você espera, que você acha que não pode ser, mas lá está me adorando. E tem gente que aqui, adorando, está possesso. E o Espírito de Deus disse: olha só, esse homem viu Jesus de longe. Esse homem nunca foi a uma igreja. Por isso que eu defendo redes sociais. Eu defendo Facebook, eu defendo Instagram, eu defendo rádio. Eu defendo televisão. Eu defendo literatura, eu defendo livros. Eu defendo e-mail, eu defendo, sabe, ao invés de você perder tempo botando bom dia, boa tarde, boa noite, manda uma mensagem evangelística na tua rede. Ao invés de você perder tempo com coisas fúteis, inúteis, começa a deixar Deus te usar para mostrar Jesus a quem está longe. Esse homem viu Jesus de longe, de longe, de longe, mas ele sabia que a pessoa que estava chegando lá tinha poder para mudar a sua história. E ele correu até Jesus, e ele foi até Jesus, ele se jogou nos pés de Jesus, ele se lançou nos pés de Jesus, e começou a beijar os pés de Jesus, e adorar Jesus. Então imagine a cena, Jesus chegando, e um homem todo sujo, podre, imundo, todo arranhado, com sangue, todo cortado, cheio de feridas, com cabelo esbugalhados, com olhos avermelhados, com dentes sujos, com orelhas sujas, com as unhas enormes. Esse homem lança-se aos pés de Jesus em uma forma desesperada, como dissesse: só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode mudar a minha realidade, só o Senhor pode mudar o que eu estou sentindo, só o Senhor pode mudar o que eu estou passando. E enquanto ele está adorando a Jesus ali, enquanto ele está pedindo para Jesus mudar a sua história, versículo seguinte, então Jesus dizia, porque Jesus tinha dito
Jesus, o homem está aqui abraçado e Jesus disse para ele: espírito imundo, porque Jesus sabia qual era o problema. Espírito imundo, deixa esse homem. Simples, sem espalhafato, sem nada. Simplesmente Jesus olhou e disse assim: espírito imundo, diante do clamor desse homem, sai. Volta para o versículo 7. Então o espírito clama. O espírito imundo, o demônio diz com grande voz: não! Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, não me atormentes, não! Sabe o que Jesus faz? Nada. Pode olhar os versículos seguintes. Porque ele está esperneando em vão. Porque quando Jesus dá uma ordem de mudança na vida, muda. Quando Jesus manda sair, sai. Quando Jesus diz acaba, acaba. Quando Jesus bota ponto, é ponto. Quando Jesus bota reticência, é reticência. Quando Jesus diz continua, continua. Jesus não está para mudar a palavra dele. Deus declarou bênção sobre a tua vida, é bênção, acabou. Para olhar, Jesus está assim, Jesus diz assim, sai, versículo 8 diz assim, ele falou para o espírito imundo, é para você sair. O espírito imundo reclamou, o espírito imundo esperneou, o espírito imundo gritou. Jesus está lá, o homem está agarrado nos pés de Jesus, Jesus está só olhando. Versículo seguinte, de lado tem um monte de gente, e olha, a presença de um demônio apavora. Os apóstolos estão todos apavorados. Que é isso? Que é isso? Que demônio é esse? Olha o que ele fez desse homem. Está todo mundo apavorado. Porque quando o homem é preso pelos seus pecados, fica todo mundo apavorado. Está todo mundo apavorado em volta. Jesus então, diz assim, bom, Jesus não sabia quem era o demônio? Claro que sabia. Sabia ou não sabia? Ele sabe de tudo, gente. Ele diz assim, eu vou perguntar, não é porque eu não sei, é só para ensinar para esses daqui que estão em volta. Qual é o teu nome? Está gritando muito aí, esperneando, qual é o teu nome? E ele diz assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Pronto. Porque se um fazia medo, você imagina ele dizer, nós somos mais de 1000 demônios dentro desse homem. Agora você continua olhando para Jesus. Pela Bíblia você consegue ver isso. Jesus está aqui. O camarada está agarrado nos pés dele, dizendo, Senhor, não deixa eles vencer. Senhor, não deixa eles vencer. Me liberta. Senhor, não deixa. Jesus está aqui, cheio de compaixão por esse homem. E Jesus diz, quem é o teu nome? E eles dizem, somos muitos. E a conversa acaba. Jesus não fala mais nada. Jesus continua só olhando para ele e falou assim, e aí, vai demorar, pensando, eu acho que Jesus pensou, vai demorar muito a obedecer minha ordem? Como é que é? Porque Jesus não fala mais nada. Os demônios é que vão falar, Senhor, mais ou menos assim, tipo, já que a gente tem que sair mesmo, não tem outro jeito? Já que a gente vai ter que ir embora mesmo, não tem outra forma? A gente pode entrar nos porcos? O Senhor deixa a gente ir para aqueles porcos ali? Porque é o seguinte, eu entendi que quando Jesus chega, o demônio bate em retirada. Toda opressão, toda opressão, toda cadeia tramada pelo diabo, ela não vence quando Jesus chega. Se Jesus chega, tem que ir embora o capeta. Está entendendo isso, sim ou não? Então, toda seta do diabo, toda armadilha do diabo, todo laço do diabo, todas as correntes do diabo para destruir a tua vida, vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Hoje. Olha só, o meu nome é Legião, versículo seguinte. Ele rogou que eles enviassem para fora, pediu, por favor, não nos deixe sair dessa cidade. Tem demônio que está alojado lá no teu bairro, lá na tua rua, e cuidado para não estar na tua casa.
olha só, ele disse assim, não me deixe sair desse lugar. O demônio está falando. Versículo seguinte. Andava por ali pastando uma grande manada de porcos. Versículo seguinte. Então disseram os demônios, nos manda entrar naqueles porcos, deixa a gente ir para eles. Você viu que Jesus não disse mais nada, do versículo que ele diz assim, sai, até agora, depois, como é o teu nome? Depois não diz mais nada, porque não precisa ficar falando, porque só a presença de Jesus já é autoridade. Aí, deixa eu ir para ali, porque até o diabo, para dar um passo, tem que pedir autorização. Deixa eu te dizer uma coisa, o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. O que está em você é muito maior do que o que te prende. O que está em você é muito maior do que o que te aprisiona. Então, olha só, deixa eu ir para lá, versículo seguinte. Então ele permitiu. Até o diabo, para fazer cara feia, tem que pedir autorização. A quem você serve? Deixa eu te dizer a quem você serve. Você serve ao Senhor, o Deus do universo, Criador dos céus e da terra, o Redentor, aquele que disse, faça-se, tudo se fez. Deixa eu te dizer a quem você serve. Você serve um que até o diabo, para se mover, tem que pedir permissão. E aí ele diz, vai. E ele foi, e saiu, e os espíritos imundos entraram nos porcos, e se lançaram. Uma vez eu ouvi um pregador dizer uma coisa muito interessante sobre esse texto. Diz que os demônios, quando entraram nos porcos, eles se atiraram no mar morrendo afogado. Diz que porco é mais inteligente do que homem, que não aguenta diabo no couro. Quando ele entra, ele prefere morrer do que ter o diabo no couro. Mas isso é brincadeira, viu, gente? 5:13, ele diz, vai, e eles foram. Versículo seguinte. Nisso, os que estavam apacentando os porcos foram embora da cidade. Os que estavam nos campos, e muitos foram, porque ficaram assustados com aquilo que tinham visto. Aquele homem estava agora liberto do poder das trevas, adorando, agarrado aos pés de Jesus, mas possesso com coisas que o prendiam. Agora, preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer para você. Veja só o versículo de número 15. Os homens foram para a cidade e informaram que Jesus havia liberto aquele endemoniado. Então eles foram até Jesus e viram o endemoniado. Tem uma versão que diz, o que tinha sido endemoniado, o que não era mais endemoniado, o que fora endemoniado. Por isso que a igreja está cheia de ex. Por quê? Porque até o que você fez no passado glorifica a Deus que te libertou. E o que tivera legião estava sentado, vestido, em perfeito juízo. E eles temeram o que havia acontecido. Os que haviam presenciado os fatos, então contaram o que havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Versículo de número 17. E começaram a rogar-lhe que Jesus saísse daquela cidade. Jesus saiu daquele lugar, porque esses homens amavam mais os porcos do que gente. Amavam mais as coisas do que pessoas. E quando estes homens pediram para Jesus sair, Jesus foi, porque ele já havia cumprido o papel pela qual ele tinha estado ali. Jesus foi ali para libertar aquele homem. E quando Jesus então vai embora, porque Jesus só fica se é convidado. Jesus só entra se for permitido. Jesus só acompanha se você convidá-lo. Por isso que eu tenho quase certeza que eu já saí do primário, do ginásio da teologia, essa história de listinha. Não, Jesus não vai obrigar ninguém a nada, não vai fazer listinha a ninguém para nada. Eu quero Jesus, é uma decisão minha, eu aceito Jesus, eu declaro Jesus, eu amo Jesus, eu tomei uma decisão por Jesus, eu digo sim para Jesus.
Jesus então vai lá e diz assim: bom, já que vocês não me querem aqui, eu vou me embora. E Jesus está saindo, quando o homem vai até ele e lhe suplica mais uma vez, versículo de número 18, ao Jesus entrar no barco, o homem lhe suplica, verso de número 18, entrando no barco, ele lhe roga, ele lhe suplica, aquele que for endemoniado diz: por favor, deixe eu ir com você. Versículo de número 19, Jesus diz: não, querido, não, você não entendeu por que eu te salvei, você não entendeu por que eu te chamei, você não entendeu porque você era um drogado, agora não é mais, você não entendeu porque você era um adúltero, agora não é mais, você não entendeu porque você era um viciado, agora não é mais, você não entendeu porque você era uma pessoa ruim, agora não é mais, você não entendeu ainda. Deixa eu te contar para que foi que eu te salvei. Vê só o versículo de número 20, 19 ali, o 19, ele diz, volta lá para o 19, ele diz assim: porém Jesus não lhe permitiu e disse: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo quanto eu te fez, e como foi que Deus teve misericórdia de tu. Versículo 20, então aquele homem retirou-se e começou a publicar, a evangelizar, a anunciar, não apenas lá em Gadara, mas nas 10 cidades, tudo, diga tudo, quanto o Senhor lhe fizera, e todos eles se admiravam do que Deus havia feito. Deus te chamou para ser um profeta nessa geração. Deus te chamou para você ser um pregador nessa cidade. Ele quer ir com Jesus, ele quer, não, Senhor, deixa eu ir contigo, eu prefiro ir contigo. Jesus disse não. Por quê? Porque você tem que contar tudo o que eu te fiz. Você tem que ir lá na tua família. Olha, ele começa dizendo, vê o verso de número 19, ele começa dizendo: você tem que ir lá na tua casa, você tem que anunciar aos teus, você precisa falar para os teus, a tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu tio, para a tua tia, para a tua filha, para teu filho, para teu vizinho, para teu melhor amigo, para teu sobrinho. Você tem que anunciar aos teus. E tem que anunciar tudo. Deixa eu te contar uma coisa, você tem que anunciar tudo, sabe? Existem pessoas que acham que precisam fazer um longo preparo para poderem então começar a falar. Tem gente que acha que tem que primeiro entrar num seminário, passar 4 anos estudando para poder precisar anunciar. Não, deixa eu te contar uma coisa que Jesus disse. Jesus pegou para aquele homem que agora não estava mais endemoniado, aquele homem que não estava mais sujo, estava limpo, estava pronto, estava preparado, e Jesus disse: eu preciso que você saia pelas cidades e conte tudo o que você passou agora, tudo o que você experimentou. Conte a graça sobre a tua vida, conte a misericórdia sobre a tua vida, conte a bondade de Deus sobre a tua vida, conte o que o diabo fez e conte o que Deus fez na tua vida. Porque o que Deus quer de você é um evangelista. Aquele homem saiu e começou a contar nas 10 cidades. Ele contou na sua casa, ele contou para a sua família, ele contou para todos. E ele começou a contar, dizendo: olha, eu antes era assim, eu agora sou um homem transformado. O que Jesus quer fazer é contar, é pegar você e transformar você na boca de Deus nessa terra. Você está entendendo, sim ou não? Agora, sabe o que é que o diabo quer? É que você continue aprisionado. Sabe o que é que o diabo quer? Que você continue preso. Sabe o que é que o diabo quer? Que você continue subjugado pelos demônios. Então deixa eu te contar uma coisa, preste bem atenção. Eu estava em casa orando esta tarde, antes de vir para cá. Foi exatamente na hora em que, alguns minutos ou horas antes do meu filho bater na porta do meu quarto e me chamar para ir almoçar, eu estava orando. Eu passei hoje a manhã inteira buscando a Deus nesse texto, e orando e dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Espírito de Deus bradou dentro do meu quarto e disse: Ezequias, existem pessoas que estão aprisionadas dentro da igreja. Elas me adoram, mas elas estão presas por alguma coisa. E elas estão tão subjugadas que elas não conseguem ser evangelistas aonde elas chegam. Elas não conseguem ser profetas aonde elas chegam.
Existem pessoas que o diabo está dominando elas com a prostituição pela internet. Existem pessoas que o diabo está dominando porque elas não conseguiram ainda se livrar do álcool, do fumo, da droga. Tem gente que não consegue se libertar da vida de pecado, mesmo estando dentro da igreja. Aquele endemoniado lançou-se aos pés de Jesus e adorou, mas ele estava endemoniado, preso, subjugado, dominado por hostes. Ele sabia que eu era a resposta. Ezequias, ele sabia que eu era a resposta, mas estava preso. Foi preciso que eu chegasse com meu amor e a minha misericórdia e dissesse: sai dele. E ele não somente me adorou, mas ele tornou-se em uma condição limpa, na sua plenitude de juízo. E quando ele disse: deixa-me seguir-te, eu disse: você não entendeu o propósito pela qual eu te libertei? Você é pleno de Deus, porque eu quero que você comece a evangelizar onde você chega. Eu preciso que você anuncie. Eu preciso que você comece anunciando nos seus vizinhos, na sua casa, nas pessoas que você conhece. Depois você vai sair por Decápolis, vai em cada cidade dessa, dizendo quem eu sou na tua vida.